Olá, bem-vindo ao Braincast, o podcast da Brain2B, onde nós estamos educando o cérebro para transformar o ser. E hoje eu estou aqui com o Marcelo, nosso convidado especial, amigo e parceiro. Trabalha com tecnologia, é empresário e eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Nós vamos bater um papo super interessante, vamos falar sobre comportamento. Você tem dúvidas sobre comportamento? Você acredita em mudança de comportamento? Como é que se estabelece um hábito? Nós vamos falar sobre tudo isso. Bem-vindo, Marcelo. Muito bom. Obrigado, doutora. Falando um pouco mais, né, é difícil de mesclar muitas vezes o que eu faço, mas teoricamente é a tecnologia e o conteúdo. Então, Especialista, hein, gente? Eu trabalho no digital já tem um pouco mais de 15 anos, né? E eu me apaixonei pela educação desde cedo. Só que despertei mesmo para educar, tem uns 6 anos mais ou menos, e já tem alguns projetos relacionados à educação, e agora nessa caminhada também aqui, né, tanto a parceria aí com a Brain e o desenvolvimento dos projetos em conteúdo. Tenho também agora uma iniciativa pessoal minha de aprofundar na academia, né, a questão científica de fato. Então tenho a formação aí de gestão de tecnologia e agora com iniciação científica, né, para entrar uma pós, um mestrado, na integração de como entender o comportamento do ser humano de maneira profunda mesmo, lendo quimicamente, eletricamente, enfim, o sistema nervoso. E aí estou no começo disso, apesar de já entender muito sobre dados em relação a conteúdo e a experiência de usuário. Uhum. Então, a profundidade que eu quero ir, que aí vai, eu acho que parte da nossa conversa aqui, é como que funciona no cérebro o comportamento. E aí eu acredito que esse papo nosso aqui vai ser interessante por isso, né? Porque, em parte, eu vou ser o cientista curioso, ou pseudocientista, porque eu estou iniciando, e você, com toda a sua experiência, né? Não só acadêmica, mas prática, enfim. E eu vou ser aprendiz aqui, porque eu não entendo nada de tecnologia. E a gente já estava até conversando, né, Marcelo? Ele estava falando como é que as informações, os dados, são arquivados fisicamente nos nossos aparelhos. Eu não faço a mínima ideia, né? Mas tem muita semelhança com a forma com que isso acontece no nosso cérebro. E acho que entender... Até uma vez eu estava conversando com um engenheiro e ele estava me falando sobre cabeamento e eu estava explicando como que os sinais correm dentro do cérebro e que para que ele fosse mais rápido e mais preciso, ele vai saltitando ao invés de correr. Aí ele estava falando, é igual o cabo não sei do que. Ele estava relacionando com a parte de engenharia elétrica. E é muito interessante, né, a gente entender os mecanismos que o cérebro utiliza e como que hoje a inteligência artificial, a tecnologia, tudo isso está sendo reproduzido, mas não chegou aos pés ainda da capacidade do nosso cérebro, que é algo fantástico. Então, cada vez mais eu me apaixono por conhecer isso e vai ser muito interessante entender esse paralelismo e como que isso se reflete até nos nossos comportamentos. Nos nossos comportamentos, Inclusive, a iniciação científica que eu estou começando é para desenvolver uma interface de inteligência artificial para ajudar a parametrizar a estrutura do comportamento, né, no ser humano. Porque a gente produz cada vez mais conteúdo e a maioria dos conteúdos que nós produzimos são inúteis. E eu tenho como missão produzir cada vez mais projetos que tenham produções ilimitadas de conteúdo, de maneira rápida, mas que sejam conteúdos para microeducação. Educativos, né? Então, que sejam infotenimento e educativo, né, no geral. Então, é uma dificuldade muito grande, né? Porque a gente hoje vive numa consciência coletiva cada vez mais pivotada pela indústria midiática no geral, e a internet hoje é o que pivota o nosso dia a dia. O brasileiro é o que mais consome, um dos que mais consome, né, conteúdo. Passamos horas e horas e horas num dia consumindo conteúdo, enfim. E aí é uma curiosidade, né? Por isso que eu até fiz perguntas antes da nossa gravação, né? Eu estava conversando com o Marcos Eberlin, que é cientista, né, e químico, e eu estava perguntando como é que a informação é registrada no cérebro, né?
E aí você estava me explicando algo que eu fiquei muito curioso, né? Como que um neurônio passa para o outro a informação. Se puder falar novamente isso, eu acho que... Estava explicando para ele que o cérebro é um órgão especialista em comunicação. Então, um neurônio, ele transmite, ele vai se comunicando com outros neurônios, né? E essa comunicação no cérebro a gente chama de elétrico-química, que a maioria das sinapses, o que é uma sinapse? É quando um neurônio encontra com outro neurônio e, na verdade, eles não se grudam, não estão conectados fisicamente. Eles têm uma separaçãozinha, que nós chamamos de fenda sináptica. Então, um sinal que vinha pelo neurônio elétrico, quando chega na fenda e precisa continuar a comunicação, ele se torna químico. Então, elimina-se uma molécula química ali, e essa molécula funciona como se fosse uma chave que ativa o outro neurônio, e aí o outro neurônio é ativado eletricamente, e assim continua a comunicação. A corrente, né? A corrente. Então, nós falamos que é elétrico-químico, e por isso que temos tantas moléculas famosas, que são os neurotransmissores, que quando estão em falta, por exemplo, a serotonina, muito conectada com depressão, a dopamina, conectada, por exemplo, com o TDAH, que tem uma falta de dopamina, o excesso de dopamina pode estar conectado com doenças também. Então, esses neurotransmissores, que são essas pequenas moléculas que ficam entre os neurônios, ajudando na comunicação, elas são muito importantes, e muitas medicações que nós tomamos hoje para melhorar o funcionamento do cérebro tem a ver com essas moléculas também. Interessante. Isso criando uma analogia para a tecnologia no geral, né? Como que a informação é registrada no celular, né? No computador e assim por diante. Nada mais nada menos do que ondas elétricas estruturadas, né? Ou energia organizada. Você pega a linguagem de máquina, que registra lá em cada bit, né? A energia sim, a energia não. E aí a padronização, dependendo de como é organizado essa sequência de bits, se traduz em uma outra linguagem. Então, teoricamente, a linguagem do cérebro, a linguagem de máquina do cérebro, então é elétrica química. Isso. E aí quando a gente começa a subir as camadas de linguagens que vão sendo traduzidas para a abstração mais existencial nossa, né, como se fossem as linguagens de programação, né, num sistema operacional, por exemplo, a gente começa a entender que existem padronizações estruturais para traduzir, né, informação de um lugar para o outro, né? E essas informações elas podem simplesmente apontar um caminho, elas podem simplesmente comunicar algo, né, mesmo parado. A informação ela pode ter uma intenção de transformar, uma intenção de registrar, uma intenção de estimular e assim por diante. Da mesma maneira, a mente humana, né? Então, o psicólogo, o psiquiatra, né, a neurociência já, né, a neuropsiquiatria, enfim, começa a entender os padrões dessas linguagens para que a gente comece a entender de fato como que funciona a estrutura, desde a linguagem de máquina lá, né, eletroquímica, até a nossa linguagem emocional, digamos assim, né? E é interessante racional. Que a gente acho que nunca pensou antes, né, que o pensamento, que parece algo tão abstrato, ele também passa por essa linguagem toda, elétrico-química, e vira físico no cérebro, vira um caminho. Então, quando você pensa de uma certa maneira, ou você está aprendendo, você está estabelecendo esse caminho. E quando você repete esse caminho, ele fica quase como se fosse um hábito, porque naquela maneira de pensar, de reagir a certos estímulos, você sempre pensa de uma certa maneira. Por isso que nós falamos que a gente quer mudar o comportamento, muitas vezes, mudando aqui fora. Só que o comportamento ele é fruto de uma maneira de pensar. E quando a gente não muda essa maneira de pensar, a gente tem muita dificuldade de mudar um comportamento. A gente até consegue fazer um comportamento intencionalmente uma vez, mas se nós não fizermos esses novos caminhos, não repetirmos esses novos caminhos como foram repetidos os anteriores, que formaram toda essa maneira de pensar, a gente volta ao comportamento anterior. Por isso que é tão difícil, né, gente, mudar comportamento, porque tem muito a ver com a maneira de pensar. E antes a gente não
não achava que pensamento fosse físico. Eu como psicóloga, né, agora entendendo um pouco de neurociência e de cérebro, eu não linkava, não conectava essas duas coisas, que o pensamento fazia um caminho no cérebro. E quando, por exemplo, você está pensando, raciocinando, e para olhar o celular, você desfaz muitas vezes aquelas conexões que você estava fazendo, se eram novas, uma forma de raciocinar, e às vezes até tem dificuldade de restabelecer o mesmo caminho, porque estava sendo feito. Porque você tem muitos neurônios, você tem bilhões de neurônios. Então, associar um com o outro, às vezes naquele momento você teve um insight, pim, associou aquilo. Se você não repetir, não escrever, se você não pensar sobre aquilo, você pode perder rapidamente. Não sei se você já teve essa experiência. Você teve um insight à noite e uma ideia para escrever um livro. Inúmeras vezes. Antes de dormir, pegar o celular e escrever. E às vezes a gente não escreve nada, depois a gente pensa, nossa, perdi tudo. E eram ideias, às vezes, brilhantes que a gente tem. Então, por isso a importância até de você anotar os pensamentos e repetir, passar para alguém, falar, conversar, porque todos esses hábitos, todos esses comportamentos repetitivos, eles tiveram origem, em primeiro lugar, nessas conexões dentro do cérebro. Agora, interessante é que quando eu comecei, nesse meu start de entender o registro da informação no sistema nervoso, o que está me deixando muito curioso é que não existe só uma região específica no cérebro ou só no cérebro a informação é registrada. Pelo que você compartilhou, né, a informação ela é registrada em cada molécula do meu organismo, principalmente no sistema nervoso e todo o sistema nervoso. Isso, porque os neurônios, eles são, embora eles ajam coletivamente em partes, né? Você forma, aqui tem um conjunto de neurônios que formam uma área do cérebro que atuam de uma certa maneira. Cada neurônio, ele também tem um certo tipo de memória. E isso que é interessante, olha a possibilidade que a gente tem. Porque nós temos bilhões, são 86 bilhões de neurônios. Então, a memória, a nossa vida está espalhada dentro do nosso organismo, nessas células. Com certeza tem regiões mais importantes de memória de longo prazo, como o hipocampo e tudo. Mas o corpo inteiro é uma forma de registrar experiências, registrar sensações. Até porque quando você acessa uma memória, a partir de algum gatilho, algum trigger, né, parte do seu corpo reage. Né? A gente estava comentando também, né, antes de gravar, a questão dos membros fantasmas. Né? Então a pessoa perde um membro, mas ela continua tendo a sensação desse membro, né, que ele existe. Né? Nosso corpo... Interessante que um arquivo no computador ele é registrado com metadados. Metadados são informações primárias daquele arquivo para definir aquele arquivo. Teoricamente, então, para cada célula nervosa nossa, nós temos um metadado, onde toda memória que nós temos existencial, nós temos uma memória do corpo toda registrada. Então, para cada milissegundo nosso registrado de fato, todo o corpo ele é armazenado naquela célula, né? De maneira bem simples, para registrar de fato como é que estava o corpo naquele momento, né? Porque nós temos um sistema completo e inteiro vivendo naquele momento, né? Por isso que a gente fala que quando você se permite ser sequestrado emocionalmente por emoções, a gente vem falando aí da raiva, né? Que viralizou aí. Então, quando você alimenta demais uma emoção negativa, gente, não é no sentido de que ela é ruim, negativa no sentido de que ela causa sensações desagradáveis, né? E ela elimina certos hormônios ligados a essa sensação desagradável. Então, todo o seu corpo está sentindo aquela raiva. E falam aí, eu li em algum livro, e não me lembro agora em qual, mas que para meia hora de raiva, depois 6 horas para limpar de novo seu organismo de toda a química que você eliminou no corpo inteiro. Então, o seu rim sente a raiva, suas pernas sentem a raiva. Então, o corpo inteiro é envolvido
quando a emoção é intensa demais. Sempre o corpo está envolvido. Emoção é movimento fisiológico, é movimento do corpo, é modificação do corpo. Agora, quando você fica intenso demais, frequente demais, você chega a desequilibrar os seus órgãos. Por quê? Você não foi feito para ficar horas e horas e horas com raiva. Por isso que a mágoa e o ressentimento, eles podem causar tantas doenças no ser humano, porque você está alterando o funcionamento do seu aparelho digestivo, aí as pessoas ficam com gastrite, ficam com síndrome do intestino irritável, ficam com ou intestino preso, ou com diarreia, porque ela modifica todo o organismo. Então, o nosso corpo, ele está preparado até para ter uma emoção, que é totalmente normal você ter emoções diferentes ao longo do dia, mas não de você ficar alimentando dias e dias e dias e anos emoções como a raiva, o ressentimento, a mágoa. Entende? Existem pseudociências, né, que não são exatas, que ajudam a ler todo esse sistema nosso, né? Não é nem só pseudociência, né? Você pega a podologia, né? Podologia que ativa a partir de regiões do seu pé ali, todo um sistema, né? Alguns pontos, alguns pontos específicos, né? Existem pseudociências ou ciências milenares. E ciências como a ciência chinesa, né? Que trabalhava muito com isso, a acupuntura e tudo, entendendo fluxo de energia. Que você fica com energia travada em alguns pontos e que você pode liberar. E por que tem um fundamento não só de pseudociência, mas de ciência? Porque toda a comunicação feita no corpo, no cérebro, é elétrico-química e ela gera energia. Inclusive, a emoção, ela é uma energia para ação. Então, por exemplo, se eu fiquei com medo, significa que tem algo ameaçador e eu preciso ter energia para fugir ou para lutar por alguma coisa que está ameaçando a minha sobrevivência ou o meu bem-estar. Então, tudo isso gera um movimento no corpo inteiro de energia. Isso é uma camada ainda máquina, né? Corpo físico, né? Isso. Indo para o comportamento, interessante que o comportamento ele não é apenas só racional, né? Ele faz parte do hábito, né? O hábito por si só, né? O hábito é a maneira que o cérebro desenvolveu para economizar energia. Isso, a automatização de alguns comportamentos nós chamamos de hábito. Que podem ser bons ou ruins. Porque a automatização, Marcelo, ela é super útil, porque você sabe falar automaticamente, nós podemos estar pensando, falando, enquanto você fala, você já está pensando em outra coisa. Então, a automatização libera o seu sistema para que ele pense em outras coisas, enquanto você faz algumas outras de forma automática. Então, você dirige carro e conversa ao mesmo tempo, porque você já está dirigindo automatizado. E aí você está falando. Agora, quando você perde o caminho, aí você manda ficar quieto. Não, fica quieto um pouquinho que agora eu preciso raciocinar. Então, você precisa pegar toda a sua capacidade de atenção e pôr em algo que não está automático. É algo que você precisa tomar decisão, fazer escolhas, calcular. Pensar para saber para onde eu vou, o que eu faço. Entende? Então, a automatização é super útil, mas ela pode ser uma arma horrível contra nós quando essa automatização ela é feita disfuncional ou com coisas que te sabotam, fazem mal para você e você não sabe como desautomatizar alguma coisa que foi automatizada, né? É esse ponto que eu queria chegar, porque se a gente entende que muito do que nós somos são registros organizados, e boa parte disso são esses hábitos que expressam os nossos comportamentos, eles são moldados na nossa infância. E a gente entende que... Acho que na infância e ao longo da vida. E ao longo da vida, mas a boa parte do que nós somos é moldado o nosso cérebro é definido ali até os 14, 16 anos. Eu não tenho dado específico assim de modelagem de fato do cérebro. A primeira estrutura mesmo fisiológica nossa, ela acontece ali. Tudo bem que o cérebro é plástico, né? E ele a vida inteira é mudado. Mas o grande ponto, transformado, né? O grande ponto é que a maioria dos adultos hoje são infantis, não são maduros. A maioria dos adultos hoje, eles são sabotados por aquilo que eles não tomaram
posse para realmente desenvolver o autoconhecimento e ir para um caminho de transformação de fato, né? Vamos começar com as crianças, de fato, né? O comportamento é moldado ali principalmente na infância, né? Tem muitas das coisas que os adultos se sabotam que começam na infância, não só os traumas, né? Mas às vezes pensamentos, falas, jeitos, trejeitos, sentimentos, associações básicas, né? A criança ela é moldada a partir de estímulos, assim como o adulto, mas a criança está muito mais fácil de ser moldada. Ela tem comportamentos, então a criança reage a certos estímulos e ela vai se comportando, e o cérebro e nós temos muita necessidade de buscar significado para tudo que nós vivemos. Então nós vamos dando significado para aquela experiência que a gente tem. Então a criança vai vivendo uma experiência, ela dá um significado, e muitas vezes o significado é infantil, porque a criança ainda não tem toda a área cognitiva, toda a experiência e tudo pronto e formado para dar um significado mais amplo ou mais profundo para aquilo que ela vive. Então ela vive uma experiência e ela dá um significado. Só que aquele significado repetidas vezes na mente vai virando essa automatização. Então ela automatiza uma reação baseada no significado que ela deu. Por exemplo, uma criança que grita quando alguém contraria. Então, aí ela gritou, o que ela entendeu? É assim que eu me defendo, eu sou assim. Aí outros adultos começam a reforçar aquilo falando, você é nervosinho, toda vez que te contraria você grita. Então, mais um reforço para aquilo. Aí ela vai internalizando aquilo como sendo parte da identidade dela, que ela é uma pessoa que grita. Então, automatizou, e quando acontece o negócio, ela já grita, ela já não para e pensa, como vou reagir? Mas por causa de tudo que ela já foi interpretando, entendendo, internalizando, ela absorve como sendo parte dela uma coisa que às vezes foi um comportamento disfuncional num momento. Ela não precisaria fazer disso parte da identidade dela. Mas por isso que muitos adultos, você fala imaturos, porque internalizaram todas essas coisas, foram acreditando naquilo como parte da sua identidade e foram se tornando aquilo. Porque nós somos aquilo que nós acreditamos e certos padrões que nós vamos repetindo o tempo inteiro. O que é a personalidade? É uma repetição de padrões de comportamento. Agora, por que eu repito esses padrões o tempo inteiro? Sim, tem a área do temperamento que ajuda que eu reaja mais rápido ou menos rápido, ou seja mais reativo ou menos reativo. Mas nada que não fosse totalmente modificável, totalmente moldável, dependendo daquilo que eu vou entendendo como importante para mim. Só que a educação, os pais, as crianças, por não entenderem muitas dessas coisas, vão pondo esses padrões disfuncionais de comportamento como sendo a identidade. Sim. De fato. Não sei se ficou complicado. Não ficou. Fica claro. Fica claro. Eu tenho vontade de fazer várias perguntas aqui, mas uma delas, na verdade, é mais uma afirmação e uma ideia que eu tenho em mente, né, em relação ao ser humano no geral, né? Eu nunca associei maturidade com idade. Eu acredito que maturidade não tem a ver com idade, né? Tem muitas pessoas e muitos ditados que apontam um senhor como alguém que tem toda a maturidade do mundo para poder ensinar. Até porque tem muitos homens de 40 anos que se comportam como se fossem adolescentes. E tem muitos adolescentes que já se comportam como homens de 40 anos, como velhos. Então, assim como tem muitos homens que são casados e não são ainda maridos em casa, não se comportam como marido em casa, mas sim como moleque. Então, a maturidade ela tem muito mais a ver com uma estruturação lógica, racional e organizada e saudável de um ser humano do que a idade em si. A idade, com certeza, né, o tempo é um vetor que matura naturalmente as coisas, mas pode ou maturar para poder atrofiar, ou pode maturar para desenvolver, né, de fato. Então, quando a gente fala dos adultos que são imaturos, por conta dos seus comportamentos, até porque comportamento revela personalidade, comportamento revela caráter, comportamento revela identidade, a gente entende que a maioria desses adultos que são imaturos é porque não pararam para pensar
e não foram educados lá atrás. Então a gente tem um problema. E aí vem um outro ponto, né? Hoje a gente já sabe que essa geração atual, ela, pela primeira vez na história da humanidade, é a geração que tem um QI menos desenvolvido que a geração anterior. Então, se isso é um problema para hoje, sendo que para a evolução da história da humanidade sempre foi um problema não desenvolver função executiva, socioemocional, tudo aquilo que a gente conhece hoje, até porque a Brain é especialista, por exemplo, imagina agora tendo esse excesso de conteúdo, excesso de estímulos, estruturando comportamentos totalmente desestruturados, comportamentos que não são saudáveis, não são inteligentes. Nós teremos cada vez mais adultos não funcionais, adultos cada vez mais desestruturados para uma sociedade que deveria ser moderna e não é moderna. Porque não está nem tendo... são tantos estímulos, não é? Que não existe tempo nem para digerir e para processar tudo isso. Então, o que eu penso que acontece na mente, até das crianças e dos adultos? Uma desorganização. E você falou que, por exemplo, todos os aparelhos, eles precisam ter padrões e precisam ter organização. Então, o que é quando a gente busca significado para os nossos comportamentos? A gente está procurando organizar a nossa mente. Porque uma mente desorganizada, ela vai gerando confusão, conflito, vai gerando sensações, né, de insegurança, de estar perdido, de não saber para onde ir, toda essa aflição dentro do ser humano. Por isso que nós sempre buscamos significado e queremos, de uma certa forma, organizar a nossa mente. Sim. E quando você tem excesso de estímulo, você não tem tempo suficiente para digerir e para organizar, porque o processador importante para fazer essa organização é o processador racional. Ele precisa, as coisas precisam vir para esse processador, você organizar e botar de volta naquele lugar onde as coisas são meio caóticas. Porque existe um sistema que você está absorvendo o mundo o tempo inteiro sem muita crítica. Você está absorvendo tudo, você está captando, sem que seja falado ou seja ensinado. O cérebro é um captador de padrões. Então, você está aqui, você está captando. Eu já estou captando que tem luz e tal. Na próxima vez, eu já sei o que esperar, porque meu cérebro já captou toda essa imagem, esse ambiente e tudo isso. Então, a grande chave para organizar a mente é esse outro processador da reflexão. O processador que ele é mais lento, ele não tem tempo de processar, ele não processa tudo ao mesmo tempo. É limitado, é a área consciente, intencional. Então, precisa ser uma coisa de cada vez. E, para isso, você precisa parar e pensar e refletir. E é o que as pessoas não querem fazer. Elas querem partir de um estímulo para outro, principalmente hoje as crianças, por causa das tecnologias e de tudo, elas acham entediante parar um pouquinho. Entende? Elas tudo, é tédio, não tenho o que fazer, não sei o que, mas tem que parar. E esse parar é importante para organizar a mente. E a mente organizada é importante para a saúde mental, importante para a aprendizagem, importante para poder escolher comportamentos e não ser só uma máquina de reagir o tempo inteiro. Estímulo, reação, e vou reagindo, e nunca paro, penso e começo a organizar tudo isso. Não sei se faz sentido. Sim, total. Eu até lembro, quando eu comecei a estudar, tem 2 pontos interessantes, né? A minha virada de vida aconteceu quando eu estava com 26 anos, eu estava inconformado com os meus resultados existenciais. Eu já estava com a minha independência, já era casado, já tinha 5 anos ali. Meu primeiro negócio estava dando certo, né? Eu tinha tido já 4 negócios antes que tinha dado errado, e era meu 5º negócio, era o primeiro que tinha dado certo. Uma equipe boa, estava tudo maravilhoso ali, teoricamente. Só que eu gastava tudo que eu ganhava, eu não organizava financeiramente nada, eu era um adulto com pouca inteligência financeira, ou seja, com disfunção emocional. Alguma coisa me fazia gastar muito dinheiro. E ali eu tomei a consciência de que eu precisava, de fato, me desenvolver. E aí eu fui fui buscar autoconhecimento, fui entender hábitos, fui ler e assim por diante. Minha vida mudou 100% porque eu comecei a ler muito. E eu lembro que eu comecei a ler 2 páginas por dia. Em 2 anos, eu desenvolvi o hábito tão forte que eu li 100 livros em 2 anos. Aquilo ali transformou minha mente
100%. Hoje a leitura faz parte da minha vida. Hoje, pelo menos, no mínimo 2 livros por mês, a 4 livros. No melhor desempenho, eu vou para 8 livros no mês. O que aconteceu? Você ampliou a possibilidade de trazer significado para suas experiências. Sim. Com um novo entendimento, pensando além e tudo. Porque, às vezes, como eu falei que a criança ela é limitada, ela não tem capacidade de inserir aquelas experiências no mundinho cognitivo que ela tem, de entendimento da vida ou das coisas. E quando você fala que você leu muito, você ampliou isso daí e você começa a ter a possibilidade de organizar de uma forma melhor, como se você tivesse comprado muito mais armários, né? Você só tinha um armário. Uhum. E aí, quando você começa a ler, você compra muitas outras peças com possibilidade de guardar, e uma virou peça de decoração, a outra você guardou, você classificou e guardou junto. Então, é mais ou menos isso que acho que você está dizendo que aconteceu, e isso ajuda a resolver conflitos, porque quando tem algo que você não tem entendimento ou não consegue encaixar dentro da sua vida, ou classificar, ou dar significado, você fica preso naquilo, é como se você ficasse patinando sem poder ir para frente para entender outras coisas. De fato, e é por isso que eu digo que essa mudança fez ser quem eu sou hoje, de fato. É outro Marcelo. A plasticidade do meu cérebro mudou. E aí o que me fez apaixonar mais ainda por educação e buscar mais esse estudo do comportamento, de fato, do ser humano, através da tecnologia, no meu caso específico, porque a informação foi organizada. E uma informação organizada, ela foi reimputada, né? Ou seja, eu tive novos inputs de informações que me reorganizaram, me reestruturaram, me fizeram ter novos comportamentos, de fato. E os meus comportamentos foram automatizados, porque foram repetitivos, né? É aquela história da educação ou da mentira, né? Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. A informação repetida muitas vezes, ela nos traz novos comportamentos automatizados. É como o hábito, né? O hábito, ele é de fato um estímulo eletroquímico, ele tem uma recompensa, a gente só precisa mudar de fato o caminho para que a gente consiga de fato transformar esse hábito ruim em hábitos bons, né? Mas de fato o comportamento ele é algo complexo, né? Porque ele não depende só da informação em si. Eu entendi que não era só a informação que mudava o meu comportamento, até porque quando veio a pandemia houve de fato um confronto em tudo aquilo que eu estava me preparando nos últimos 3 anos, que foi na virada de 2016 para 2017, ou seja, 17, 18, 19, 20, nos últimos quase 4 anos. Quando veio a pandemia, eu tive que enfrentar outra face que quase colocou à prova tudo aquilo que eu tinha recebido de inputs, né, de informação dos últimos 4 anos, que foram as questões emocionais. Coisas que eu não tinha trabalhado da minha infância. E aí essa infância mal organizada colocou à prova todo esse novo ser que estava sendo estruturado e organizado. Eu entrei numa crise de ansiedade, porque houveram alguns traumas ali, algumas dificuldades na realidade, né? Perdi meu pai, fui assaltado à mão armada, e foram coisas sequenciais, assim, em questão de 1, 2 meses. Tudo isso me levou para uma crise de ansiedade. E aí eu fui, de fato, para a minha infância, porque aí eu fui mais intenso, né, com uma psicóloga, doutora Lúcia, sensacional, ela me atendeu durante 1 ano com muita intensidade ali e me ajudou muito ela trabalha com o método Gestalt, né, contraste. E aí aquilo ali me fez voltar para informações mal organizadas do meu passado. E eu tive que organizar essas informações lá do passado para poder vencer essa grande dificuldade. Até porque todos os adultos, a maioria dos adultos na realidade são desorganizados. E aí quando vem um burnout, uma depressão, uma ansiedade, enfim, se perdem. E por isso que não é... A gente pensa assim, a psicologia, você tem que ficar voltando para o passado, eu não quero, eu quero viver bem o presente. Só que muitas coisas desorganizadas que estão na nossa mente, elas não são passado, elas são presente.
Elas estão ali como que eu tenho a imagem, né, daquelas moléculas que ficam saltando sem estar assentadas em algum lugar. Parece que tem algumas coisas que a gente não traz significado, que nós não conseguimos processar, que ficam como que saltando no meio de tudo o tempo inteiro e tirando a paz, tirando a sua possibilidade de se sentir em paz, né? Então você fica com algo que parece passado, mas é presente. E, na verdade, a ansiedade, você vê, ela começa a te jogar, por causa, às vezes, de uma desorganização da sua história de vida, a projetar um futuro bem negativo. E aí você fica com medo do seu futuro, porque você não conseguiu se sentir bem no seu presente. É mais ou menos isso. Então, acaba que a ansiedade gera um medo muito grande das possibilidades negativas que vêm pela frente. Quando você se sente em paz, você sabe que existe a possibilidade negativa, mas existe a possibilidade positiva. Mas quando você não está bem, parece que todas as possibilidades da frente serão negativas. E aí isso gera ansiedade, porque a ansiedade é uma antecipação das possibilidades negativas, que são reais. Não vou dizer que tudo na nossa vida vai ser positivo, mas quando você está tranquilo, você sabe que existem as duas possibilidades, tanto a negativa quanto a positiva. Isso traz equilíbrio nas suas decisões, traz a capacidade de você viver mais tranquilamente o hoje. Então, o passado, o presente e o futuro, eles estão muito interconectados, não são coisas separadas. Elas são coisas que estão correndo como se fosse um ciclo. Tem momentos que você está no futuro, pensando nas possibilidades, tem momentos que você está olhando para o passado de coisas que você não conseguiu processar, e tem momentos que você está vivendo as sensações do presente. Então, tudo isso é conjunto, não existe assim, é o passado, é o futuro, é o presente. Tudo isso na nossa mente a gente chama de memória de trabalho, é como se abrisse sempre uma mesa de trabalho, uma mesa na sua mente, e você associa presente, associa futuro, associa o passado. E essas associações é que tem que fazer sentido para você, é que tem que ter uma certa lógica e um significado que possa trazer esperança, que possa trazer visão de fé, de futuro, de valores, de princípios. Agora, indo acredito que um ponto legal para a gente fechar esse papo, eu acho que vai um pouco a fundo também, entendendo então o comportamento como uma resposta daquilo que nós somos, né? Comportamento é o ato daquilo que nós somos. Se a gente pudesse colocar uma frase simples, seria essa, seríamos, né? Nós em ação, né? Nós em ação. Agora, quem somos nós, né? Aí, esse é o grande ponto, né? Se a gente já entende que a linguagem máquina nossa é eletroquímica, e nós somos feitos de estímulos a partir de informações que são imputadas na nossa história toda, o conteúdo ele é um estímulo, né? O conteúdo que a gente consome, desde a época, as épocas mais antigas, né? A escrita, até as épocas modernas, né? O feed ali do Instagram, com excessos de formatos específicos, né? Você comentou algo interessante comigo antes também sobre como a cocaína trabalha no bloqueio ali do neurônio, né? Recaptação de dopamina. Isso. Então, quando a informação de um neurônio está passando dopamina para outro, né, que é a parte química, então da motivação, do prazer, da expectativa positiva, né? Dopamina, então, é relacionada às coisas. Isso, a motivação, aquilo que te deixa numa expectativa boa, né? Falam até que é mais do que o prazer em si do acontecimento, é a expectativa do acontecimento positiva. A gente está tendo um excesso de dopamina, certo? Estímulos de dopamina. Se a cocaína, então, ela inibe a volta da dopamina para o neurônio, ela bloqueia, né, o neurônio a recaptar essa dopamina. Isso. Ali, como chama a região entre um neurônio e outro? Fenda sináptica. Fenda sináptica. Isso, uma fenda entre neurônios na hora da sinapse. Sinapse é quando ocorre essa
Essa conexão química. Uhum. Então essa fenda ela fica com excesso de dopamina ou do elemento químico que está sendo estimulado ali. O conteúdo ele faz isso. Quando uma pessoa está assistindo um conteúdo engraçado, é estímulo de dopamina. Só que o neurônio está recaptando essa dopamina. Então a todo momento esse ciclo abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então por isso que eu preciso cada vez mais de conteúdo. Conteúdo. São só estímulos químicos, na realidade, ali, né? Isso é o sistema do vício. Porque quando você tem dopamina em nível basal, o que é nível basal? Normal. Então, por exemplo, eu posso estimular a dopamina com coisas mais lentas ou mais do dia a dia, por exemplo, olhando uma flor, indo na frente do mar e apreciando uma paisagem, tomando um cafezinho e sentindo o cheiro gostoso do café. Eu também posso estar tendo mais dopamina de nível basal, que faz bem para mim e me deixa equilibrado. Agora, quando eu dou banho de dopamina, então certos estímulos muito intensos, como são os estímulos visuais e da tecnologia, das redes sociais, de passar de um para outro, eu estou dando um banho de dopamina. Então, eu dou um pico de dopamina no meu cérebro. Só que o cérebro, para ele se equilibrar, ele, da mesma forma que deu aquele pico para cima, ele dá o pico na mesma proporção para baixo. E quando dá para baixo, você sente um tédio muito maior do que você sentiria no normal. No basal. No basal. Então, o que acontece? Você quer buscar de novo aquele banho de dopamina. E esse é o sistema que gera o vício. Agora, se você tem dopamina de nível equilibrado ali, com esforço, com coisas pequenas, não banhos de dopamina, você pode estar tendo aquela motivação equilibrada sempre, sem se viciar. Agora, quando você dá banho de dopamina, você acaba tendo a baixa na mesma proporção. Então, se deu baixa, vamos jogar aqui uma coisa, alta 5, você vai ter baixa menos 5 para o corpo se equilibrar. E quando você está no menos 5, vai ficar insuportável. Aí você vai querer o 5, entende? Do que se você tivesse no menos 1, que seria normal. Você aguentaria até ter o 1 de novo, o 2. Isso não gera vício. Agora, esse outro de pico é o que gera o vício. Ou seja, esse excesso de dopamina, ele sai do que seria o estágio basal e faz com que a gente não trabalhe aquilo que está sendo imputado em nós, porque a gente está recebendo mais o processo químico. Isso, aí você fica querendo o processo químico e a motivação e não tanto trabalhando a informação ou conteúdo. O vício é um comportamento ruim. Correto? Sim, porque te domina. Tudo que te domina, que te tira da autonomia de escolha, é ruim, não é? Então, o ser humano ele quer ser um ser autônomo, que ele tenha a capacidade de escolher na hora que ele quer e fazer na hora que ele quer. A partir do momento que ele é uma vítima, ele é um escravo, ele tem que fazer aquilo não porque ele quer, mas porque ele é obrigado a fazer pelo impulso do corpo, isso é o vício. Então, eu uso droga já no início porque eu quis, mas depois gerou o sistema de vício, não é? Não quero mais, mas tenho que usar. Então, essa é a grande questão do vício, a perda de autonomia. Né? É bem sério isso, bem sério. Muito bom. Muito bom. É que eu tô com agora outras sinapses feitas, né? E curiosidades. Difícil, né? Eu tenho muita curiosidade, de fato, porque uma das coisas que me intriga muito é como que a gente pode ajudar as pessoas nesses estágios de vício, de estímulos de dopamina nas redes sociais, para que elas consigam equalizar esses estímulos de maneira intencional e que elas, ao mesmo tempo, possam absorver de maneira organizada e organizar essa informação organizada para que essas pessoas sejam... esses seres humanos sejam adultos maduros de fato, né? Porque o que a gente mais tem de fato é excesso de estímulo. A gente está vivendo hoje a infoxicação ou obesidade mental, onde o cérebro de fato está fazendo os seres humanos serem escravos de comportamentos viciosos.
e não conseguindo ter autonomia existencial e intencional para ter uma vida saudável e independente. Então a gente tem vivido de fato quase como uma engenharia social de fato, né? A gente tem vivido uma grande narrativa onde nós somos simplesmente escravos de um sistema em rotinas frágeis, em rotinas inúteis. Isso é grave para adulto, mas é gravíssimo para as crianças. Por quê? Porque as crianças ainda não têm o sistema todo amadurecido, que é o pré-frontal, que aonde se exerce a função executiva, que é essa capacidade de gerenciar, de julgar prioridades, fazer escolhas, tomada de decisão. Essa área do cérebro, ela termina de amadurecer por volta dos 25 anos. Então, quando você deixa uma criança à mercê de estímulos que vão gerar vício, nós estamos prejudicando tremendamente essas crianças, porque elas não têm ainda essa autonomia total de parar, de pensar e dizer, está fazendo mal para mim, eu vou parar. O vício vai ser uma consequência muito óbvia disso tudo. E depois que está viciado, é muito difícil sair disso. A gente diz que para sair de um vício tem que haver abstinência. E aí essa abstinência gera aquele mal-estar todo que você já viu em filmes, talvez você não foi viciado em nada, mas como a abstinência causa um grande sofrimento para que haja a possibilidade de se livrar de algum vício. Então, eu acho gravíssimo o que está acontecendo hoje, com essa possibilidade de todas as nossas crianças, e principalmente adolescentes, e às vezes crianças pequenas, de 5, 6 anos, já viciadas. Inclusive tem clínicas, né? E crianças, por exemplo, com TDAH, que já têm um excesso de dopamina e que ficam se viciando ainda mais em mais banhos de dopamina, com tudo, o TDAH ele tem baixa de dopamina, então a criança fica estimulada dando esses banhos, então o TDAH é uma tendência muito grande de se viciar em estímulos de celular. Sim. Então, como é que nós faremos isso? Eu penso, Marcelo, que o conhecimento e o entendimento, tanto dos pais, nosso adulto, quando a gente entende isso, a gente começa a poder gerenciar melhor aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós percebemos em nós. Por isso a gente fala tanto do socioemocional, a importância da autoconsciência. Eu ter consciência que eu estou viciado, que eu estou dependente, me dá a possibilidade de sair disso, e também o conhecimento para que os pais possam contribuir e ajudar seus filhos, pondo limites no uso de certos aparelhos, telas, TVs, e voltem a estimular com outras coisas. Agora, se os próprios pais não saem do celular... Eles usam isso, na realidade, para anestesiar os seus filhos, né? E usam como babá. Na verdade, eles estão envenenando ele. O engraçado é que os pais usam hoje a tecnologia, no caso, o excesso de tela, para anestesiar os seus filhos em todos os ambientes, porque não conseguem gerar uma educação e uma gestão de relacionamento, mas na verdade eles estão envenenando para a vida, né? E se iludem achando, não, mas ele fica tão quietinho, está melhorando a concentração dele. É só pegar, tem dados interessantes no Brasil. O Brasil é um dos que mais consome internet, né, no mundo. E desse consumo, nós estamos, se não me engano, quase 7 horas do dia conectados. Dessas quase 7 horas, quase 3 horas hoje já são em redes sociais. Então, o adulto que está nesse lugar, ele está cada vez mais atrofiado. E adulto atrofiado, e adulto mal educado, e adulto imaturo, gera criança imatura, mal atrofiado também, mal desenvolvido e assim por diante. Então, apesar de ser mais difícil educar um adulto, o caminho mais lógico para nós é educar mais os adultos para que eles eduquem as crianças. Até porque os adultos são os professores, os diretores, os empresários, os papais, as mamães. São todos os adultos que estão diretamente ligados à rotina das crianças, para que essas crianças também sejam direcionadas para um futuro, né, saudável. Né? Até porque a gente já está agora nesse excesso, já tem clínicas de dependência para vícios em tecnologia, né, específicas para isso, e a gente precisa, de fato, mudar esse comportamento. Né? E é tudo também muito novo, né? Então, não que nós queremos aqui trazer culpa sobre ninguém, porque nenhum de nós sabia lidar com isso. Todos nós estamos aprendendo.
mas graças a Deus pelo conhecimento, graças a Deus pelo entendimento do funcionamento, pelas imagens que podem ser feitas do cérebro funcionando, da gente entender que isso tudo está prejudicando, os resultados estão aí, geração com QI menor do que os pais da geração anterior. Então, tudo isso vem mostrando que algo está acontecendo e que é a hora da gente se levantar, conhecer, aprender e tomar algumas decisões importantes para ajudar, para que a gente não vire vítima do nosso próprio desenvolvimento, né? Vítima, escravos do próprio sistema que nós desenhamos. Nós desenvolvemos tanto, a tecnologia é maravilhosa, nós gostamos muito, né, Marcelo? Eu uso, eu tenho o prazer de viver nesse tempo e conhecer tudo isso que eu posso conhecer, mas eu não quero ser uma vítima disso e nem desejo que meus filhos, netos ou qualquer outras pessoas sejam vítimas. Pelo contrário, vamos entender e vamos tornar isso ferramentas úteis, importantes para nós, desenvolvendo também o lado humano, entendendo como que as emoções funcionam, como que funciona o nosso cérebro e como nós podemos gerenciar tudo isso. Eu acho que está aí a chave do nosso sucesso. Total. Muito bom, muito bom. Uma última informação pertinente. Hoje a gente tem mais informação na cabeça de uma criança de 5, 6, 7 anos do que o imperador de Roma tinha na época dele. E isso só mostra o quanto nós temos de informação hoje, né? Um outro dado interessante nós temos hoje dobrado o conhecimento da humanidade de ano a ano, o que antes levava de século a século. Então a gente tem, de fato, o excesso de informação e a falta de organização dessas informações. E isso tem causado, de fato, esses distúrbios comportamentais existenciais. Por isso, desenvolver o que a gente chama de função executiva, onde você faz a seleção, onde você faz curadoria do que você quer, onde você utiliza essas informações para crescimento, para desenvolvimento, para pesquisa, e não só para encher a cabeça de tijolo, sem saber construir nada com isso e se tornar um acumulador de informação que vai gerar em você um sentimento de vazio, um sentimento de angústia, de frustração. Então, as informações, as redes, elas podem nos ajudar muito a aprender coisas novas, a ampliar essa possibilidade de dar significado para tudo, mas também pode ser uma fonte de angústia, de mal-estar, de desejos ruins e até de atentar contra a própria vida, como a gente vê em adolescentes e jovens. Então, é muito sério, é uma ferramenta, vamos dizer, que tem dois gumes, né? Que pode servir para o mal, mas pode servir para o bem. Então, vamos crescer, vamos desenvolver a nossa mente, vamos desenvolver o que precisa ser desenvolvido para que isso seja algo útil para nós. Muito bom. Muito bom, falamos bem sobre comportamento. Legal. Próxima a gente fala sobre inteligência artificial. Pronto. Vamos lá. Para a educação. Não sou super entendida, mas gosto muito do tema. Muito bom. Legal, muito bom. Obrigada, gente, pela sua participação. Continue sempre com a gente.